Boa noite, Japão. Bom dia, Brasil. Carlinhos Vilaronga falando diretamente da província de Shizuoka. Seja bem-vindo a mais um dia de Diálogos Mochiori. Se você não está acostumado com esse nome, Mochiori é uma expressão japonesa que significa junta pratos, mas a ideia aqui é de que cada um contribui com o que tem, contribui com as suas experiências, com as suas vivências, contribui com aquilo que aprendeu durante a vida e no final toda a comunidade brasileira aqui no Japão sai ganhando. O tema de hoje é que todos nós temos maneiras diferentes de aprender. E para nos ajudar a desenvolver essa temática, nós teremos a participação de um professor, educador e podcaster lá do Brasil, que já vai ser apresentado daqui a um momentinho. E nós teremos um dos profissionais, ou uma das profissionais do Projeto Tsuru aqui do Japão. Lembrando você de que o Projeto Tsuru é uma iniciativa que tem apoiado a comunidade brasileira aqui no Japão, dando assistência psicológica, né, nessa busca de desenvolvimento pessoal, de um autoconhecimento e principalmente a busca de saúde emocional. Então, para a gente seguir o nosso bate-papo, eu vou aqui chamar os nossos convidados, adicionados em 1, 2 e 3. Olá, bom dia para o Damione que está lá no Brasil. Bom dia, tudo bem com vocês? Prazerzão estar com vocês aqui, viu? Feliz. E boa noite para a doutora Renata, que fala aqui do Japão. Boa noite, pessoal. Bom dia, Brasil. Bom dia, Damione. Alegria imensa poder trocar ideias com vocês. Muito bem, Damione, eu não sei se é impressão minha, mas me parece que o seu áudio ficou só do meu lado esquerdo. Eu não sei se isso tem a ver com a configuração do seu setup aí, mas enfim, se eventualmente não for, é alguma coisa comigo aqui que aconteceu, mas não tem problema. Magicamente foi resolvido? Agora tá lindo, tá? Voz de radialista, muito bem. Pessoal, eu queria lembrar você de que os diálogos promovidos pelo Mochiori, que a gente vai abordar temas aqui relacionados à saúde, a gente vai abordar temas relacionados à cultura, relacionados à educação, com tudo isso com o objetivo de buscar aí o bem-estar, o desenvolvimento da comunidade brasileira aqui no Japão. É uma iniciativa que tem o apoio do projeto Tsuru e tem também o apoio do podcast EBVNcast. É um podcast confessional que está no ar aí há cerca de 2 anos, servindo a comunidade que professa a fé cristã aqui no Japão. E como também fazemos entrevistas por lá, nós fundimos as entrevistas, então eu deixei de fazer entrevistas no meu podcast e estou aqui contribuindo. Essa é a minha contribuição aqui para o Mochiori. Para a gente conversar sobre o tema de hoje, como eu disse, nós temos o professor Damione e podcaster. Aliás, você que está nos acompanhando hoje, feliz Dia Nacional do Podcast, 21 de outubro, Dia do Podcast no Brasil. Muito bem, a gente ainda não tem palmas, Damione, mas a gente vai resolver isso. Daqui uns dias vai ter trilha sonora e palminhas no fundo, assim, e vai ficar tudo muito lindo. Damione, eu quero pedir a gentileza de você se apresentar. Eu sei que você é professor, educador, educaster, Google Innovator, e pai, e marido, mais um monte de coisa. Por gentileza, se apresente para os nossos ouvintes e telespectadores, que não sei se é como se diz, nossos internautas da comunidade brasileira aqui no Japão. Bom, eu gosto de me apresentar sobretudo como pai da Bia e do Lucas. A Bia de 13 anos, pai do Luquinhas de 1 ano e 10 meses. O Luquinha, inclusive, ele já aprendeu a contar. Ele conta 3. Na verdade, ele não conta até 3, ele conta 3. Ele conta 3, 3, 3. E no final ele comemora. No final de algum tempo ele comemora. Eu sou o esposo da Lani. Eu sou uma pessoa que é apaixonada por educação, fissurada por comunicação. Comunicação está no meu DNA. Meu pai, ele era da área musical, então desde pequeno eu cresci dentro de estúdios de rádios, dentro de bastidores de shows, vendo entrevistas acontecendo. Então esse mundo da comunicação sempre foi algo muito presente na minha vida, algo que eu tomei gosto.
E através do trabalho que eu tenho realizado pelo podcast Papo de Educador, eu consigo unir duas dessas paixões que eu tenho na minha vida, então, que é a comunicação e a educação. Eu sou professor no Instituto Federal de Educação de São Paulo, também lá eu sou coordenador da pós-graduação em temas transversais, e tenho, né, estado aí nos últimos 5 anos à frente do podcast Papo de Educador, quase 6 anos já, podcast Papo de Educador, e sou colunista semanal no podcast Educa 5, e tenho produzido podcasts, né? Tenho sido atuado como diretor de conteúdo na Papo Mídia. Então a gente tem feito projetos muito legais para muitas empresas grandes, inclusive sobre das mais diversas áreas. Então o nosso foco é trabalhar sempre com educação, mas eu tenho atuado em diversas áreas. Então esse é um pouco da minha caminhada aí. Maravilha, foi por isso que a gente convidou você, porque aí você tem bastante conteúdo para contribuir e ajudar a gente a pensar essa questão de quais as maneiras que a gente aprende. E membra da equipe do Projeto Tsuru, estreando hoje aqui nos Diálogos Motiori, doutora Renata Vei. Eu pronunciei direitinho? Sim, sim. Muito bem, então não errei. Doutora Renata, bem-vinda aos diálogos, ou a este Diálogo Motiori. Esperamos poder ter a sua companhia em várias outras oportunidades no futuro. Doutora, por gentileza, poderia se apresentar para o pessoal? Bom, obrigado primeiro, Carlinhos, pelo convite, fiquei muito feliz. Espero eu também poder participar de novo dos diálogos aí, desse bate-papo gostoso do Junta Pratos. Meu nome é Renata Vei, eu sou psicóloga, já formada há mais de 20 anos, sempre trabalhei em clínica, depois de um tempo resolvi começar a estudar, e depois peguei gosto pelo estudo, e a gente vai falar um pouco disso hoje, né? Não parei mais, fiz especialização, mestrado, doutorado 1, doutorado 2, e virei professora, e de repente larguei tudo para poder vir para o Japão e ser mãe da Bárbara Yumi, que é a minha maior conquista da vida, e é assim que eu gosto de me apresentar. Muito bem, e para quem eventualmente não tem acompanhado nenhuma das lives que a gente já fez aqui com o Motiori, meu nome é Carlinhos Vilaronga, eu já disse isso, até está escrito aí, né? Tá tão fácil. Já que nós estamos falando de filhos, né? Eu sou pai do Matheus e do Nicolas, né? Uma diferença grande aí, um de 18, outro de 5 aninhos. Sou marido da Raquel, que acho que dá para ver que não sou eu o descendente, né? Com essa carinha de brasileiro. E aqui na província de Shizuoka eu tenho me dedicado, além do meu trabalho de rotina, também à produção de podcasts, apesar de que eu achei a nomenclatura que o Damione usou muito mais emocionante, que é um diretor de conteúdo, é isso a expressão? Gostei, acho que eu vou adotar essa porque ela fica bem legal, mas eu posso dizer aí que eu me encaro como um empreendedor social, né? Uma pessoa que está se dedicando à produção de conteúdo com o objetivo de ajudar. Entre os podcasts que eu tenho ajudado na produção, eu tenho o meu que fala, né, sobre educação e espiritualidade, a comunidade de fé cristã aqui no Japão. Eu comecei em um que fala sobre educação também, mas ajudando quem quer produzir podcast. Eu apoio o Instituto Maria da Penha, eu apoio outras universidades que estão trabalhando aí com podcast. Mas introdução, apresentações, todo mundo à vontade. Mas o que nos une aqui hoje é o tema que todos nós temos muitas maneiras de aprender. Damione, você é professor e trabalha com que faixa etária? Eu trabalho, como todo professor do Instituto Federal de Educação, a gente acaba trabalhando no que a gente chama de educação profissional e tecnológica, né? Então, eu sou um professor da IPT. Dentro da IPT, então, a gente acaba atuando com um escopo bastante grande. Eu atuo desde o ensino médio técnico, onde eu pego os meninos lá com 15 anos que fazem o ensino médio integrado ao curso técnico, então eles chegam com aproximadamente 15, 16 anos, mas eu também dou aula na pós-graduação. Então eu tenho alunos que têm idade dos meus avós. Então eu tenho um escopo bastante grande, desde os 15 anos, eu tenho o meu aluno mais novo tem 15 anos, e meu aluno mais sênior tem, acho que hoje em dia, aproximadamente 65 anos. Então, eu estou tendo esse escopo. Mas, no geral, a minha maior
a minha maior parte dos meus alunos estão na faixa aí entre os 40 anos nessa faixa. Muito bem. A minha primeira consideração, se é que pode-se dizer que é uma pergunta, talvez também dá para considerar como uma pergunta, na sua experiência como professor, você percebe que alunos, no geral, aprendem todos da mesma maneira e no mesmo ritmo, ou na sua vivência como professor não é bem isso que você vê? Não faz esse tipo de pergunta, Carlinhos, porque senão a gente vai pegar o café aqui e a live a gente vai até o final nessa pergunta só. Essa é uma pergunta muito interessante, né? E isso é o que a gente tem, inclusive, tentado discutir em inúmeros podcasts. Não, já está muito mais do que provado que alunos, que indivíduos, no geral, não aprendem da mesma maneira. As pessoas têm estilos de aprendizagem diferentes, formas de assimilar o conteúdo, e olha que eu estou falando de assimilar, de se apropriar, e não estou falando de memorizar o conteúdo. Existe uma diferença muito grande. Aprender não é memorizar, são coisas diferentes. Eu acho que o memorizar talvez faça parte, é um pequeno pedaço da aprendizagem, mas não é exclusivamente isso. Então, e esse é um dos grandes problemas, porque nós sabemos isso. Se você perguntar isso para qualquer professor, o professor ele vai te falar que provavelmente, eu digo assim, 98% das vezes, que não, os alunos não aprendem da mesma maneira. No entanto, existe um certo vício da escola de saber disso e mesmo assim desenvolver atividades únicas durante uma aula, planejar uma aula que somente favoreça um estilo de aprendizagem ou um tipo de inteligência. Então, a grande resposta é definitivamente não. E eu espero que durante essa live de hoje a gente possa falar sobre um pouquinho dessas diferenças. Existem diversos teóricos, existem diversas teorias que falam e que explicam esses estilos de inteligência. A hora que você quiser, a gente entra já começa a falar um pouquinho sobre elas. E é claro, eu costumo brincar aqui com as pessoas que são próximas, eu falo que para cada dor a gente tem um remédio, né? E para cada estilo de aprendizagem, nós temos uma metodologia que melhor se encaixa. E hoje eu quero já deixar de cara, né, falando isso logo de cara, enfatizando, é algo que eu sempre falo, que durante as minhas palestras, workshops, falei assim, tem uma coisa que você precisa saber logo de cara para que você não se frustre, é que nenhuma metodologia, ela é ideal para todo tipo de aluno. Por isso que é muito importante quando o professor for planejar suas aulas, as suas atividades de aprendizagem, de ensino-aprendizagem, que ele varie as metodologias para que justamente, Carlinhos, possa contemplar esses diferentes estilos de aprendizagem, essas diferentes formas de aprender. Muito bem, aí eu quero puxar a sardinha aqui para a doutora Renata, porque você falou de que existem diversas maneiras de se aprender, e como existem essas diversas maneiras, a gente vai ter várias estratégias para alcançar a pessoa que aprende daquele jeito. Mas é muito comum a gente estar na escola e aquele amigo que aprende matemática, por exemplo, parece que por osmose, né? Ele pode dormir a aula inteira de que ele vai conseguir entender, ou então tem aquele outro que ele vai jogar game a aula inteira e ele vai conseguir resolver a prova de física ou resolver aquela prova com aquelas equações em português, né? Sujeito, objeto, não sei o que, parece matemática, de maneira muito simples. E outras pessoas batem cabeça e parece que determinada coisa não aprende, todo mundo está aprendendo e ele não, e a gente começa a criar uma autoimagem, talvez distorcida ou não. Doutora Renata, dentro do seu ambiente de trabalho aí como terapeuta, como é que você sente isso? É comum as pessoas começarem a criar uma imagem meio talvez feiosa de si mesmo por conta dessas experiências com a educação? É muito, muito, muito comum e é bastante triste. As famílias também tentam fazer alguma coisa para ajudar e, sem querer, quase que atrapalha. Aconteceu um caso bastante interessante aqui em Nagoya, uma escola muito boa, que ela é internacional, então tem alunos de diversas nacionalidades ali, e aí, então, com cada cultura, os pais aprenderam de um jeito diferente. E os pais, ao tentar ensinar o filho
e cada um ensinava de um jeito diferente. E a escola chamou os pais e falou, gente, espera só um pouquinho, para um pouco de tentar ajudar, porque vocês estão atrapalhando. O que acontecia? Acontecia um conflito na cabeça da criança, porque ela estava aprendendo de uma forma, os pais estavam tentando ensinar de outra, talvez com métodos um pouco mais ultrapassados, do tipo decorar tabuada, que é algo que a gente já sabe que não funciona para a maioria das pessoas. E essas crianças e esses adolescentes começaram a achar que então eram mais burros do que imaginavam. E não acontece só com crianças. Meu marido é um caso interessante. Ele era sempre o primeiro aluno da escola, fazia competições de matemática e ficava nos primeiros lugares, até que ele foi estudar na Poli em São Paulo, e na hora que ele chegou e ele começou a fazer as primeiras aulas, ele falou, eu não sei nada, eu achava que eu era um gênio e eu descobri que eu sou um burro. E para você desconstruir e falar assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra, existem modelos e métodos de aprendizado, cada um vai se identificar com um deles, talvez com este você não esteja se identificando, não faz sentido, e é por isso que você não consegue estudar deste jeito. De outro, talvez você consiga, e aí você tem que desconstruir isso, que não tem a ver com de cara, se eu não conseguir, então eu sou burro. Eu atendo bastante criança que chega com essa demanda, e atendia no Brasil bastante adulto que também chegava com essa demanda. Então, é muito legal poder trocar essa ideia aqui hoje, porque tem muito mais a ver com a forma como a escola estuda, ou a estratégia de ensino da escola, a forma como está se estudando em casa, do que com um ideal de ser super inteligente ou de ser burro, e desisto, então não vou conseguir, não vou mais estudar, vou parar, vou trabalhar, meus pais também pararam e foram trabalhar na fábrica, então eu vou fazer igual e desisto disso. É muito ruim quando entra e desiste também dos sonhos, né? Então, acho que vai ser legal a gente trocar essa ideia e desconstruir já agora essa história. Não tem nada a ver nem com genialidade, nem com burrice. Tem a ver com estratégia de ensino. Legal. Quando eu propus a gente conversar sobre esse tema, né, e a gente está trazendo aqui um podcaster no dia do podcaster, mas é um podcaster que ele fala sobre educação o tempo todo. Eu acompanho o trabalho dele, não tudo, porque ele trabalha demais, mas eu aprendo bastante com o podcast Papo de Educador, e a palavra que me veio na cabeça quando eu pensei em convidá-lo para conversar com a gente foi justamente a palavra eu sou burro, ou a palavra burro, né, porque eu sou burro é uma frase, não é uma palavra. Mas eu não sei a que campo do conhecimento pertence isso, mas existe, eu acho que é uma teoria, eu não sei como definir isso, a questão das inteligências múltiplas, né? Que às vezes cara, eu não aprendo matemática, eu sou burro. Eu não consigo escrever uma frase inteira direito, eu sou burro. Eu não consigo falar na frente dos outros, eu sou burro. Eu tenho dificuldade de fazer amigos, eu sou burro. Tudo a pessoa vai criando, assim, eu sou burro, sou burro, sou burro. E eu já ouvi falar um pouco desse universo do conhecimento que fala das inteligências múltiplas. Eu não sei se a doutora Renata seria a pessoa mais indicada para dar uma pincelada o que é isso, que tipos de inteligência se conhece que tem, porque eu posso, por exemplo, ter muita dificuldade com essa inteligência que tem a ver com as matemáticas da coisa, e eu tenho uma habilidade artística para fazer um quadro bonito, igual esse do fundo aí, como ninguém. E, aliás, eu sou incapaz de fazer um quadro desse, diga-se de passagem. Mas, né, doutora Renata, que tipos de inteligência se conhece hoje, se considera, se reflete a respeito? Eu não sei se eu sou a mais indicada para falar isso, não. Eu vou falar do ponto de vista psicodinâmico da coisa, né? Existem, sim, maneiras de se relacionar com o mundo, com as coisas, né? Maneiras de estar no mundo que são mais lógicos. Então, a gente fala do raciocínio lógico-matemático, o concreto. E esta pessoa que tende a se relacionar com o mundo buscando a lógica, ela vai cair mais para o campo das exatas.
tem aquelas que se localizam mais no campo da abstração, da arte, e aí essas vão para as áreas de humanas. E eu diria que a biológica está mais ou menos nos dois, porque você não estuda biologia sem tratar de matemática, de física, de química e também de filosofia e da ética e das abstrações, né? Agora, eu acho que tem muito do que a história de vida vai te levando a fazer, né? Então, você citou o quadro aqui, é de uma artista, ela era da Argélia, depois ela foi exilada na França e depois ela foi para o Canadá. E ela viveu uma história de vida muito, muito, muito triste, cruel, familiar, e ela encontrava na arte e na pintura uma forma de sair, fugir e se representar naquilo. Então, a história de vida das pessoas também levam elas a encontrar sentido numa coisa mais lógico-matemática, numa coisa mais artística. Eu não acho que a gente pode dizer que a pessoa nasce desse jeito. Eu acho que tem todo tem uma carga genética importante, mas também tem todo um contexto social, histórico, cultural, que vai ajudar essa pessoa a se sentir mais feliz, ter mais prazer, fazendo raciocínios lógicos ou fazendo arte. Mas eu acho que o professor Damiani deve saber falar isso mais na linha do educador, que acho que talvez seja mais interessante. Eu acho que é bem isso mesmo, Renata, que você está falando. Tem um trabalho que é bastante famoso na área de educação, que é de um psicólogo, inclusive, o nome dele é Howard Gardner. Eu tenho um vídeo no YouTube, então depois da live, você pode entrar no YouTube, procurar por Damiani e procurar pela frase "Você não é burro". Eu tenho um vídeo exatamente com esse título, que fala sobre essa teoria. O Gardner, ele propôs, através de um trabalho empírico, que existem 9 estilos de inteligência diferentes. E o primeiro estilo da lista de Gardner, não necessariamente, esses estilos não têm uma hierarquia, mas pela sua popularidade, é justamente o que a Renata abordou logo de cara, que é o lógico-matemático. Esse estilo, ele é super valorizado nas escolas, inclusive. O problema é que a escola supervaloriza o lógico-matemático em detrimento dos outros estilos de aprendizagem. E aí surge, infelizmente, essa frase tão traumatizante que você é burro, que você não consegue aprender, né? Os alunos, eles são muito cruéis. Na verdade, não é só os alunos. Acho que a Renata sabe muito bem, como psicóloga, que nós somos geralmente muito cruéis com nós mesmos, né? Somos muito exigentes, nós tendenciamos a comparar a nossa pior habilidade com a melhor habilidade de outra pessoa, e isso vai causando uma série de frustrações. Mas, por exemplo, a Cristina está aqui no chat, eu estou acompanhando, e ela está falando que a filha dela adora a parte corporal, dança, educação física, e no ensino médio não tem nada disso. E olha, Cristina, talvez a sua filha tenha uma grande chance de ter um tipo de inteligência chamado corporal sinestésica. É um dos 9 estilos de inteligência que Gardner fala, que é um tipo de inteligência onde atores, quem mais? Esportistas, dançarinos têm, pessoas que se relacionam bem com o corpo, têm o domínio corporal. Eu até brinco no meu vídeo, pessoas que conseguem fazer esse tipo de movimento. Testa, vê se você consegue fazer isso. Um dedo para um lado, girando para um lado, e ao mesmo tempo o dedo para o outro. Depois você inverte. Isso aqui é uma brincadeira que a gente faz, eu sou baterista também, né? Então, é um exercício que a gente faz de coordenação, que é onde você consegue girar os dedos para lados opostos. Outro tipo de inteligência que também é muito comum, mas às vezes é, infelizmente, um pouco menos valorizado do que lógico-matemática, é a inteligência linguística. A inteligência linguística, ela está presente naquelas pessoas que notoriamente falam, dominam diversos idiomas, falam diversas línguas. O Carlinhos é um desses, que grava podcast em espanhol, grava podcast em japonês, grava podcast em português. Tá exagerando, eu já tentei gravar em espanhol, desisti porque eu fiquei muito nervoso, e em japonês eu tenho vergonha ainda. A gente brincou de falar espanhol. Olha, você que está nos vendo, eu ia falar só nos ouvindo, agora você está nos vendo também, né? Se você conversa em espanhol com esse cara, você vê um espanhol redondíssimo, né?
passei vergonha. Então, mas não só pessoas que dominam idiomas. Por exemplo, escritores, jornalistas, poetas, pessoas que dominam a arte da comunicação linguística, né, do idioma. Existe também a inteligência musical. Então, essa foi uma das grandes frustrações, porque eu, enquanto adolescente na minha igreja, e sendo filho de músicos, fui, claro, movido para a área musical. Comecei a tocar bateria. E depois eu fui aprender violão, aprendi teclado. Hoje eu toco vários instrumentos. Mas eu tinha um amigo, e esse amigo ele me deixava extremamente assim, deslocado, que ele chegava e ele aprendia em uma semana o que eu estava lutando para aprender em 2, 3 anos. Então ele claramente é uma pessoa que tinha inteligência musical. Claramente. E ele fazia muito melhor do que eu fazia, assim, e com muito menos tempo. E as pessoas falavam, nossa, você tem dom para música. E eu, tendo como referência meu amigo, é óbvio que eu não tinha o famoso dom para a música. Eu tinha muito esforço, né? Muito esforço para aprender, mas sempre com muita dificuldade, com muita limitação. E esse meu amigo, ele voava. Né? Eu não sei se eu posso falar das outras, se é interessante, ou se a gente vai pincelando isso aos poucos. Não, pode dar. Eu estava até olhando uma listinha na internet aqui de quais são essas tais dessas inteligências, né? Ver se eu consigo abrir aqui, né? Que acho que é interessante se puder dar uma. Legal. E aí uma legal, inclusive, e dar essas, como é que fala? Essas explicações práticas, né? Você falou, olha, inteligência espacial tem a ver com o corpo. Porque talvez a pessoa se identifique, né? Fala, olha, acho que eu tenho isso, né? Isso é legal. Sim. E é legal, inclusive, quem está nos vendo, colocar aí qual que é o seu tipo de inteligência para você se conhecer. E é importante falar que você não obrigatoriamente tem um tipo. É normal que a pessoa possua mais de um tipo de inteligência. Lembrando, essa teoria é a teoria de Gardner, tá? Tem outras teorias, tem outros nomes, mas Gardner, essa é uma das mais difundidas na área de educação, né? Eu trabalhei, inclusive, um pouquinho dela no meu mestrado. Bom, temos a teoria intrapessoal. Intrapessoal são aquelas pessoas reflexivas. Normalmente as intrapessoais são as pessoas que têm muita relação com a fé. São pessoas muito contemplativas, muito reflexivas, né? A interpessoal são pessoas que são habilidade de se comunicar com as outras pessoas. Você provavelmente tem um amigo que quando ele chega na rodinha, quando ele chega em casa, quando ele chega lá no seu grupo de amigos, ele ilumina, né? Parece que é um grupo com ele, um grupo sem ele. Aquela pessoa que a gente fala, pô, a gente brinca muito aqui no Brasil, pô, você devia ser vereador, hein? Você podia ser vereador, que conhece todo mundo, que conversa com todo mundo, né? Essa é a habilidade interpessoal. Naturalista são aquelas pessoas que têm uma forte conexão com a natureza, com os animais. Essas pessoas tendem a trabalhar com a natureza, se tornar biólogos, veterinários, aquela pessoa que chama o cachorrinho de filho, sabe? Que tem um monte de passarinho, que fica lá, cada um tem um nome, fica assobiando e conversando com eles. E também, acho que, e aí por último da lista, é a existencial, que ela também, ela parece muito com a interpessoal, né? Ela se confunde muito com a interpessoal, e essa teoria também tem a ver com reflexão, com contemplação, com entender a sua relação com o meio, a sua relação consigo mesmo. Então, essas são as 9 inteligências, segundo Gardner. Se você está contando e eu pulei alguma aí, só fala aí, pelo amor de Deus. Eu estou procurando aqui, eu vou colocar para o pessoal no letreirinho que fica embaixo aqui, fica legal. Doutora Renata, qual a riqueza ou qual a importância de nós buscarmos esse autoconhecimento? Eu sei que esse autoconhecimento se aplica a muitas áreas da vida, mas qual que é o valor, acho que essa é a palavra, qual que é o valor da gente, por exemplo, tentar conhecer um pouquinho mais sobre uma teoria dessa e tentar olhar para si e se ver, se olhar melhor, né? O professor Damioni falou de que a gente é muito cruel, né, com nós mesmos, né? E qual que é o valor da gente olhar para a gente e se conhecer melhor? Eu acho que num processo de análise ou de terapia vai acontecer um caminho.
Então, vamos imaginar aqui um cenário em que o adolescente chega se sentindo burro, porque ele vai muito mal em matemática, e embora vá bem em biologia. Mas ele se sente burro porque ele não é capaz de ir tão bem em matemática quanto o amigo que vai bem em todas as matérias, por exemplo. Há um primeiro caminho que é, bom, vamos quebrar com essa história de burro, entenda, talvez você seja menos do lógico, talvez você, dentre as múltiplas inteligências, você está mais para um lado do que para outro e tal. Esse é um primeiro de, ok, eu me aceito. O segundo momento é, vamos quebrar a regra, então, mas eu quero me tornar um físico. Ok, você vai se tornar um físico, você vai estudar, igual o Damione estudou música a vida inteira, e vai levar 3 anos para tocar tão bem quanto o amigo que em 3 meses chegou e detonou. Mas vai! Então, primeiro a gente se aceita com os nossos limites e depois a gente quebra os limites e vai. E quase como que sem meta e depois a gente dobra a meta. Entenda onde está o limite, se aceite, compreende, entenda o seu funcionamento, entenda como é que você gosta de estudar, entenda o que é que funciona para você. Eu estava conversando isso com uma querida amiga, Patrícia, beijo Patrícia, se você estiver vendo a gente. Hoje, a gente não precisa mais ficar condenado a estudar como a gente estudava na minha época, que era com um livro ou a apostila da escola. Hoje eu tenho tem um mundo ao alcance para eu encontrar o que funciona para mim. Eu gosto de YouTube, não para estudar, mas pode ser também, porque você encontra-se de tudo lá. Então, por exemplo, se eu quero aprender a fazer uma receita de torta, eu vou assistir uns 10 vídeos diferentes até achar aquele que funciona para mim. Assim, as pessoas podem fazer com aquilo que elas estão estudando. Vai achar uns 10 vídeos sobre fórmula de Bhaskara. Qual é a aplicação disso no mundo? Primeiro que vai entender qual é a aplicação disso no mundo. Quando a gente estudou, a gente não sabia. Agora você tem a chance de entender por que isso funciona. E depois, tudo sobre isso, e aonde a gente aplica, o que a gente faz, e quais os caminhos, e entender a fórmula ao invés de decorar a fórmula. Vai achar milhões de vídeos que vai ensinar isso, um deles vai funcionar para você. Então, eu acho que entenda qual é o limite e quebra esse limite e continua, que também, se esforçando, vai conseguir, vai chegar onde quer. Porque é muito importante a gente não quebrar sonho. O problema de chegar com eu sou burro é porque quebra o sonho, quebra os projetos. Não existe nada mais adoecedor do que perder os sonhos. Deixar de ter projetos na vida. Isso é muito deprimente, as pessoas se deprimem muito, se angustiam muito e tendem a se esconder do mundo quando esse mundo não oferece mais um vir a ser. Essa perspectiva do que eu posso ser, ela é muito importante. E a pessoa que chega com eu sou burro, ela está perdendo essa possibilidade, ela não se enxerga mais nesse vir a ser. Então, esse primeiro caminho é eu me entendo, eu aceito os meus limites e agora eu vou saber como é que eu chego lá aonde eu quero chegar. E é importante, então, a gente projetar junto aonde você quer chegar. Esse é um caminho, uma terceira etapa, digamos, da análise, mas que é importante a gente fazer esse caminho. E eu acho que a terapia e a análise vão ajudar nisso, sim. Muito bem, Damione. Eu conversei com a doutora Renata, acho que foi na semana passada, explicando um pouquinho da minha história com entrevistas no meu podcast. E eu estava dizendo para ela, né? Ela falou agora de sonhos, de enxergar lá na frente, que eu comecei a fazer entrevistas justamente com a palavra inspirar no coração. Eu queria fazer entrevistas com pessoas de profissões diferentes, de experiências de vida diferentes, que inspirassem as pessoas a querer estudar. Até brinco, né? Eu
hoje, eu acho que até esqueci, mas eu costumo nos meus podcasts tratar as pessoas por estudantes. E eu sei até, o Damione, quem ouviu os podcasts lá, tem uma discussão interessante se nós somos estudantes ou se somos alunos, que tem uma diferença. Aí o professor Damione, se quiser depois dar uma pincelada nisso, mas eu chamo as pessoas de estudante, porque as pessoas vêm para cá com 25 anos, têm filho, alguns, né, começam a namorar, casam, têm filho, ficam por aqui, todo mundo veio para ficar 3 anos e está aqui há 20, e aí o filho nasceu, o filho está na escola japonesa, o filho não quer mais ir embora, e a gente vive aquele negócio, assim, aquela coisa ruim, porque muita gente veio para cá para conseguir o dinheiro da casa e da faculdade para voltar para ser alguém do Brasil, e tá aqui carregando caixa, apertando o parafuso com 40 e tantos anos, olha para si e fala, cara, e agora? Né? Meus filhos não querem ir embora, eu sou um ninguém. E é muito frustrante, e no meu convívio, dentro por exemplo, da comunidade de fé que eu faço parte, eu enxergo um monte de gente com potencial. E é uma pena que as pessoas deixaram de sonhar. Então, a minha esperança, quando eu comecei o trabalho com podcast, e até quando a Lília Mishima e o Eduardo Mishima me convidaram para que eu pudesse participar do projeto aqui do Motiori, foi justamente para trazer esse sonho que estava muito alinhado com o trabalho que eles têm feito em outras frentes. Então eu falei, vamos juntar forças, né? Vamos juntar os pratos, né? Eu trago essa minha vontade de inspirar as pessoas dentro das plataformas e das expectativas que você tem, e a gente trabalha junto, e eu acho que tem sido muito legal. A doutora Renata, ela falou de que a gente tem que se conhecer, e a importância também da gente ter sonhos, saber o caminho para chegar. Você falou agora há pouco, vou até colocar de novo aqui o bannerzinho, das inteligências, né? O naturalista, a inteligência musical, lógico, matemática. Chique esse Carlinho, gente. Existencial, interpessoal, corporal, sinestésica, linguística, intrapessoal e espacial. Muito bem, a gente tem aqui diversas inteligências, e a doutora Renata falou de a gente sonhar, e esse sonho ele gera um caminho. Aí a minha pergunta para você, professor, que maneiras de aprender existem para a gente? Por exemplo, só faz de conta que eu danço mal pra caramba e sou péssimo nos esportes, que eu tenho uma inteligência corporal sinestésica, que na verdade eu não tenho. Mas aí eu preciso desenvolver essa minha inteligência para chegar em algum lugar, ou de repente eu quero, mesmo tendo muita inteligência corporal sinestésica, eu quero desenvolver um pouco mais a minha inteligência intrapessoal ou interpessoal. Que caminhos de aprendizagem existem? Né? São inteligências diferentes, mas como é que isso se relaciona com os jeitos de aprender? E aí, como é que funciona esse trem? O legal, eu sou apaixonado pela aprendizagem, né? Sobre o aprender, né? Nós falamos, a escola é muito presente na minha fala, né? Muito porque eu sou um educador escolar, né? Um mestre em educação escolar, então a educação formal faz muito parte da minha vida, mas uma das minhas maiores lutas é fazer com que a educação formal, que é a escola, reconheça, antes de tudo, a educação informal e a não formal. A informal é aquela que acontece propositalmente fora da escola, né? E a não formal é aquela que acontece acidentalmente fora da escola, porque tudo está ligado, né? Então, é importante que a escola reconheça que existem essas aprendizagens para que possam usá-las da sua sala de aula e tem o que nós chamamos de hoje de aprendizagem significativa, né? É uma aprendizagem que faça sentido, que não faz sentido uma aprendizagem que não faz sentido, né? Bom, para que existem alguns caminhos, tá, Carlinhos? E conforme a gente mais se afunda na área de educação e aprendizagem, você vê que existem outras coisas. Então, digamos que você é uma pessoa que tem uma inteligência corporal sinestésica. Mesmo as pessoas que já conseguem identificar que têm a inteligência corporal sinestésica, elas não aprendem de uma única maneira, né? Elas aprendem de maneiras diferentes. As pessoas têm, independente do seu tipo de inteligência, tem estilos de aprendizagem diferentes. Claro, um tipo de inteligência específico tende com maior frequência a ter um determinado estilo de aprendizagem. Quais são? Vamos lá, vamos dar nome aos bois, né? Então, temos praticamente 3 estilos de aprendizagem, lembrando que existem diversas teorias, tá bom? É sempre importante falar isso, né? Existem diversas teorias, alguns falam que são 3, outros falam que são 4, mas vamos falar daquelas que são mais reconhecidas.
A teoria mais aceita diz que as pessoas elas têm 3 formas de aprender, né? Existem aqueles que são que aprendem através da visão, vendo coisas. Existem pessoas que aprendem baseado na audição. E existem pessoas que aprendem baseado na manipulação ou na experimentação, que é o sinestésico, né? Então, auditivo, visual e o sinestésico. São 3 estilos de aprendizagem. Claro, se o seu tipo de inteligência é corporal sinestésica, provavelmente o seu estilo de aprendizagem tende a ser com maior frequência sinestésico, né? Aquele que manipula, que mexe e tal. E isso explica, sabe o quê? E olha, agora vamos quebrar esse tabu do eu sou burro. Vamos entender agora. Uma coisa que isso eu acho que é uma experiência que todos têm na escola. Muita gente fala assim, cara, eu sou burro. Por que você é burro? Ah, porque o meu amigo, ele não anota nada no caderno, nada. Ele não escreve nada no caderno e tira 10 na prova. Porque muito provavelmente, se você precisa anotar e escrever, provavelmente o seu estilo de aprendizagem é sinestésico. E o do seu amigo é visual. Né? Então, ele olha e ele guarda. Sabe quem são as pessoas, agora para você também se identificar? Vamos fazer, parece aquela revista, como chama? Aquelas revistinhas pop de adolescente. Faça o teste, saiba quem é o seu estilo de garoto. Né? Então, faça o teste para entender qual que é o seu estilo de aprendizagem. As pessoas visuais, elas lembram muito da fisionomia do rosto das pessoas, mas tendem a não lembrar tanto do nome das pessoas. Olha que interessante. Então, você fala assim, cara, eu te conheço lá... Eu me achei! Achou? Eu te conheço lá de não sei lugar. Ah, você é tal pessoa, a pessoa que bate o olho e lembra as coisas pelo que vê, telefone, se bate o olho no telefone e vê. As pessoas que, por exemplo, lembram normalmente do e-mail das pessoas, mas às vezes não lembram do nome, porque ela bate, ela viu escrito e tal. Então, são as pessoas que têm essa aprendizagem visual. A auditiva é engraçado. Eu vivo no meio de pessoas muito auditivas, então o estilo de aprendizagem auditiva favorece... O podcast favorece as pessoas que têm estilo de aprendizagem auditiva. Então, eu ouço, eu aprendo. E o sinestésico é aquela pessoa que faz rascunhos, que escrevem, né? Agora, eu vou dar uma dica. Será que vocês conseguem entender qual é o meu estilo de inteligência? Né? Tá falando, já tá escrevendo. Eu tô falando e estou escrevendo, né? Então, eu sou sinestésico, eu entendo isso, que eu sou sinestésico, eu preciso escrever para aprender. E as pessoas que elas tendem a ser sinestésicas, às vezes elas se acham menos inteligentes, porque elas precisam fazer rascunhos, elas precisam fazer desenhos, né? E a outra pessoa só vendo ela aprende. Mas isso não é. Lembra que eu falei, estilos de aprendizagem, eles não são hierárquicos, mas dando uma nova nuance para essa questão, Carlinhos, e tentando não fugir da questão, é importante a gente entender que quando a gente fala de aprendizagem, nós estamos normalmente nos referindo à cognição, né? A questão de decorar, de aprender, de adquirir determinada habilidade ou competência para executar uma determinada função. Mas é importante entender que existe um aspecto que ele agora, e eu fico muito feliz que isso esteja acontecendo, esteja sendo observado pelos educadores, que é o aspecto emocional afetivo. Que aqui é uma das coisas que a Renata com certeza domina a área muito mais do que eu. A escola sempre foi muito focada na cognição, né? E a gente sempre desprezou o lado emocional e o lado afetivo. Existem muitas teorias, por exemplo, a teoria, acho que é Maslow, Glasser, não lembro o nome, acho que é Maslow. Ele tem uma piramidezinha chamada pirâmide das necessidades, né? E essa teoria ela é muito interessante, que ela fala que as pessoas elas têm diversos níveis de necessidades. Então, ela tem a necessidade de segurança, de estima, de realização pessoal, e ali estão segurança corporal, que é uma das necessidades mais básicas. Se você não adquirir, se você não conseguir suprir essa necessidade de segurança, você provavelmente não conseguirá ter adquirir a capacidade de ter uma amizade. Se você não se sente seguro, você dificilmente terá uma amizade. Se você não tem uma amizade, você dificilmente vai conseguir conquistar uma habilidade de autoconfiança. E por que eu estou falando isso? Porque a capacidade de solucionar problemas,
que hoje é o maior desafio da nossa sociedade. Então, eu acho que se você me perguntar, se você fizer uma pergunta muito específica, Damiani, qual é o objetivo da escola? Eu vou te responder. A escola deve formar o indivíduo para resolver problemas, seja eles de qualquer espécie. Porque quando você resolve um problema, você tem que utilizar um conjunto de habilidades e competências, certo? E essas competências são as mais diversas possíveis, são as mais multidisciplinares, as mais transdisciplinares. E essa capacidade de resolver problemas, segundo Maslow, está lá no topo da pirâmide. Então, se você não atender todas essas outras necessidades emocionais, socioafetivas, muito dificilmente o aluno vai conseguir chegar na compreensão de um problema e na resolução de um problema, utilizando, inclusive, as competências cognitivas. Eu estou me esforçando aqui para não ser demasiadamente técnico e para exemplificar, mas é para mostrar que se o seu aluno estiver chateado, inseguro, tiver com problemas de relacionamento com a sala, problemas, não se sentir autoconfiante que pode aprender, provavelmente, se o seu aluno achar que ele não pode aprender, provavelmente ele estará certo. Olha que pesado que eu vou falar isso. Provavelmente ele estará certo. Então, provavelmente nós temos que trabalhar isso nele antes, né? Nós temos que trabalhar essa habilidade para que, de fato, ele possa aprender. Né? Uma das maiores mentiras que os nossos alunos acreditam muitas vezes é que eles não são capazes de aprender. E quando ele acredita que ele não é capaz de aprender, ele não é capaz de aprender. Porque ele não sabe que isso é possível. Então é muito importante que nós possamos... profecia de autorrealização, né? Acho que é alguma coisa assim, a expressão que o pessoal fala, né? Eu não conheço, mas provavelmente Então... É muito importante que nós possamos trabalhar nisso, nós possamos elevar a moral dos nossos alunos, né? Para que ele entenda que realmente ele pode aprender, ele não precisa da escola para aprender, mas a escola é um grande lugar para que ele possa aprender, é um lugar seguro. Então, o aluno ele precisa se sentir seguro para aprender. Bom, eu espero não ter fugido muito da sua pergunta, Carlinhos. Eu vou passar aqui a bola para a doutora Renata. Deixa eu só confirmar aqui, a minha frasezinha estava errada, então, é sinestésico com C, é isso? É isso. Muito bem, eu fiz uma pesquisa na internet, tinha um monte com S, um monte com C, eu não sabia qual colocar, coloquei o errado. Mas até uma curiosidade, não sei se a doutora Renata conhece, mas a gente tem aqui no Japão uma escola que inclusive tem no Brasil, que é chamado de Kumon. Acho que no Brasil ela trabalha mais com matemática, mas uma curiosidade do método Kumon, eu cheguei a fazer um pouco de japonês pelo método Kumon, é que você eles abraçam os três estilos de aprendizagem, porque você recebe uma apostila e você tem que ler a apostila, você tem que ouvir o CD, aí você tem que escrever, você tem que falar, e depois quando você chegar lá para a professora, você faz a mesma coisa. Você tem que ler depois você tem que ler falando, depois você ouve ela falar e acaba... eles explicam que a ideia é como se fosse criar 3 tipos de registro no cérebro da pessoa, né? Você vai falar, então você vai fazer... Você vai ver e você vai ouvir. Se de repente você esqueceu o que você ouviu, você vai lembrar um pouco mais do que você viu. Se você esqueceu o que você viu e ouviu, o teu cérebro registrou aquilo que você falou. E acho que é até legal porque acaba cobrindo, né, todas essas inteligências. Aí a parte boa é que eu falei de que eu ia passar a palavra para a professora Renata, porque eu tinha alguma coisa na cabeça, eu falei do Kumon e esqueci o que eu ia falar. Então, doutora Renata, fique à vontade para agora assumir a palavra com aquelas considerações que você achar interessante, porque eu esqueci que eu ia falar. Eu fiquei com vontade de comentar aqui junto com vocês que os pais podem ajudar muito nesse processo, né? Embora a escola lá tenha falado, para de ensinar. Só que eu acho que até isso precisa ser reconstruído. Não é que os pais precisem parar de participar, mas como que a gente pode participar de uma forma que, então, crie sentido, eu acho que quem estuda
e vai estudar com prazer e vai se sentir motivado, para usar uma linguagem mais de coach, a estudar, é se você tem uma motivação, se você tem um porquê. E o que traz isso é a curiosidade. Então, enquanto pais e educadores, o quanto mais aguçar a curiosidade sobre aquele assunto você puder fazer, mais você ajuda seu filho. Então, ele está com dificuldade de estudar sozinho, está tentando entender a análise sintática das frases em português. Ao invés de você ir lá e falar, lê lá, estuda aí, tá vendo? Não é? Ei, mas você também não está se esforçando. Tirou nota baixa, vai lá, tranca celular, vira uma coisa que estudar se liga a um afeto, para a gente ir mais para a parte psicodinâmica da coisa, se liga ao afeto da raiva. Porque virou punição, virou obrigação, virou uma coisa chata, cansativa e difícil. Como que a gente transforma isso, ao invés de estudar ser uma coisa chata, cansativa, difícil e obrigatória, como que a gente transforma isso em curiosidade? Puxa, mas parece super interessante, vamos aprender isso juntos? Que é a filosofia do estudar por problemas, que o professor tinha falado antes. Vai na internet, procura, faça disso um projeto de busca pelo conhecimento. Mas senta e faz junto com o filho. Vamos investigar, vamos ver o que é, o que estão falando, por quê, de onde vem, qual é a história desse conceito, o que significa mitose, o que significa meiose, e que implicações isso traz. Está falando de biologia, de corpo. E na gente, o que isso significa? Vai indo, com perguntas. Depois, para a prova, você já vai para o problema. Vamos trabalhar a situação, vamos simular um problema que possa cair na prova. E vai para resoluções de exercícios, que nada mais são tentar resolver os problemas. Busca exercícios na internet e vamos lá, vamos pesquisar. Eu não sei responder isso agora. Então, vamos junto pesquisar como é que a gente vai fazer para encontrar essa resposta. Chegar com a resposta pronta, com o errado, o certo, o solzinho do parabéns, o a mais, o a menos. Não faz sentido isso. Não é, vira só um protocolo, vira uma coisa, uma regra a ser cumprida. Estudar com prazer não é porque precisa ir bem na escola. Estudar com prazer é porque eu quero conhecer como o mundo funciona. Para eu entender como o mundo funciona, eu preciso destrinchar várias coisas desse mundo e ir atrás de conhecer sobre isso. A gente tem etapas e a escola trabalha com essas etapas, com as dificuldades de compreender o mundo totalmente, então a gente vai degrau por degrau. Dentro daquele degrau do 5º ano, o que é possível investigar, como é possível entender. Gente, com a internet, a gente encontra de tudo. Se souber falar português e japonês, então, melhor ainda, procura nas 2 línguas. Inglês, espanhol, procura, inclusive, nas outras línguas. Talvez outra língua que vai fazer sentido para você entender aquilo, além de tudo, você estuda a outra língua. Eu acho que, assim, eu sou tão fascinada por estudar que eu fico pensando, ai, meu Deus, como que alguém para? Não, vamos entender isso, vamos descobrir junto. Leva isso para o seu filho, vamos descobrir junto. Eu quero entender junto com você, vou te ajudar nisso, vamos junto. E tira aquela coisa de obrigação, de medo, de burrice, de não sei o quê, para curiosidade sobre o mundo. A hora que a gente passa esse sentido, que a gente muda esse sentido, a vontade de estudar começa a aparecer.
O meu filho de 18 anos, às vezes ele brinca comigo, né? Porque eu tenho uma bibliotequinha pessoal. Eu passo o dia ouvindo podcast, então eu ouço podcast de política, ouço podcast de técnico para entender um pouco mais sobre tecnologia, sobre espiritualidade, sobre cinema, sobre história, sobre religião, sobre ter uma mistureba de coisa. E ele fala: Nossa, pai, você gosta de estudar, né? Ele está no último ano do segundo grau. Eu falo: Eu gosto, filho. Eu descobri, quando eu tive a oportunidade, por incentivo até da minha comunidade de fé, de fazer o seminário, né, que é uma escola para quem quer ensinar teologia, o prazer de estudar, né? E é uma escola que eu fiz, 4 anos estudando, e ela não me dá um diploma que eu vou chegar e sou um profissional da área. Eu sou uma pessoa que aprendeu aquilo, vamos dizer assim, eu me tornei um ser humano um pouquinho melhor nessa área de conhecimento, mas é uma educação, como que é, Damiani? Educação informal, né? Não formal. Informal ou não formal? A não formal é aquela que acontece propositalmente fora do ambiente formal, né? Ok, então não formal, né? Então eu estudei de maneira não formal, mas às vezes as pessoas não valorizam isso, né? Então até o próprio pai, né, quando vai ajudar a criança, se ele mesmo está se enxergando como um burro, se ele mesmo já enterrou os seus sonhos, se ele mesmo acha que não vale a pena estudar porque ele não vai conseguir um diploma de doutorado aqui no Japão, porque é muito difícil, e ele despreza, por exemplo, esse aprendizado não formal, como, de repente, pegar um podcast que seja de culinária, né? Uma série de vídeos sobre história da arte, não sei. Né? A pessoa se dispõe àquela aventura, àquela curiosidade, e você termina aquele... São 10 vídeos de 15 minutos no YouTube, são 15 podcasts de 10 minutos, e você termina e fala: agora eu sei mais sobre isso. Aprender é legal. Né? Se não tiver esse resgate, eu acho que até na vida dos adultos, vai ficar muito difícil para esse adulto plantar isso na vida da criança. Damione, a gente está chegando aqui a 59 minutos do primeiro tempo. Boa, rápido, o que você acha que é importante a gente ainda desenvolver antes da gente caminhar para o bloco final dos beijinhos, abraços, e não esquece de deixar um like no meu Instagram? Eu acho que eu acabei me divagando na resposta da sua questão anterior, e é importante, você tinha perguntado, então, o que a escola pode fazer, o que a gente pode fazer para que esses alunos o que pode ser feito para que alunos com habilidades diversas, né, ou estilos diferentes, possam aprender. Hoje nós temos o auxílio das metodologias ativas, que nós chamamos. A resolução de problemas que nós falamos é uma delas e provavelmente a mais conhecida das metodologias ativas. Mas as metodologias ativas não se resumem somente à resolução de problemas. Temos outro muito parecido também, que é a resolução de projetos. Então, por exemplo, uma escola, eu tenho um professor, conheço um professor de matemática, agora eu imagino que sejam vários que façam esse mesmo tipo de coisa, mas em 2014 eu conheci um professor, 2015, perdão, que ele ensinava matemática, ensinando os alunos a desenvolverem as máquinas que foram desenhadas por Da Vinci. Então, aqueles helicópteros, a catapulta. Então, ele mostrou a foto. Então, ele ensina conceitos de matemática, aritmética, através da construção de uma catapulta. Olha que coisa fenomenal. Então, isso tem a ver com o que o nosso querido Freire falava muito aqui, né? Que é dar significado para a aprendizagem. Ausubel também fala sobre isso, né? Bandeira, muita gente fala sobre isso. Além disso, você tem outras metodologias. Então, tem a aprendizagem baseada em pares, é onde você faz com que um aluno explique para outro aluno e os dois juntos consigam aprender coisas. Você tem aprendizagem baseada em grupos, né, onde você junta grupos para trabalharem, mas o que é interessante é que provavelmente muitos dos professores utilizam uma ou outra metodologia ativa, mas sem saber o nome da criança, né, sem saber o nome dos bois, né, que utiliza. Mas por que é importante conhecer e entender que ele está fazendo uma metodologia ativa? Porque existem estudos
que mostram, talvez, maneiras mais eficientes, eficazes de se utilizar aquela metodologia. Então, o professor ele pode parar de reinventar a roda, parar de ficar sofrendo para aprender coisas que outros professores já sofreram e já aprenderam, e a partir daí ele consiga um atalho. Eu não gosto muito dessa palavra atalho, mas é um atalho no bom sentido, um atalho no sentido de aprender com o erro de outra pessoa, dele não precisar aplicar os mesmos erros. Mas é sempre muito importante que a pessoa que está se propondo a provocar a aprendizagem em outra pessoa entenda que ela também está sujeito a erros e acertos, né? Então, às vezes ninguém anda com um RG, ninguém tem lá no RG, pegar meu RG aqui, ó, minha carteira de motorista, ninguém pega lá a carteira de motorista, vocês estão no Japão, não sei se vocês se lembram desse negocinho verde aqui, ó, né? Mas ninguém pega uma carteira de motorista e aqui tá falando, olha, Damione é sinestésico e ele aprende melhor por aprendizagem de pares. Não tá escrito, não tem essa identificação. Então, a pessoa que ela vai provocar a aprendizagem, olha que interessante essa expressão, né? Que vai provocar a aprendizagem em outra pessoa, ela leva um tempo para entender qual é o estilo efetivamente de aprendizagem. Então, por isso, os erros eles fazem parte desse processo. Então, se você estiver experimentando um tipo de atividade e perceber que aquela pessoa não está indo bem naquele estilo de aprendizagem, tenta falar de outra maneira. Você sabe uma coisa muito, muito comum que acontece, e é até engraçado? É muito engraçado. Isso às vezes acontece até aqui em casa, na minha relação com a minha esposa. Às vezes ela fala alguma coisa e eu não entendo. Não que eu não ouvi. Eu não entendi o que ela falou. Não fez sentido. Aí vai aquela frase e você quer que desenhe? Quer que desenhe? Provavelmente a gente fala isso como desaforo, mas provavelmente o que a pessoa precisa é que você desenhe, ou que você não necessariamente desenhe, mas explique de outra maneira. Então, às vezes eu falo para minha esposa, eu falei, amor, eu não entendi o que você falou. Aí ela fala mais alto, né? Eu falei, não, cara, não é assim. É igual quando você está aprendendo um novo idioma, tá? Então a pessoa vai lá e te fala uma pergunta em inglês, né? Aí você não fala inglês, você não entende o que a pessoa fala, aí você fala sorry, né? Could you repeat, né? Você poderia repetir? Aí o cara repete o que ele fala mais alto. Mas se você não entender o significado das palavras, não adianta o cara gritar, não adianta o cara falar no teu ouvido, você não vai entender. Ele precisa talvez explicar de outra maneira. Esse é o tipo de erro que eu falo que é normal acontecer quando nós estamos no processo de aprendizagem. É, de fato, explicar de outra maneira, dar outros exemplos, talvez utilizar outra metodologia ativa. Você acha que isso pode ser aplicado de uma maneira reversa aí? Você está falando daquele que provoca a aprendizagem, testar essa provocação de uma maneira diferente. E vamos dizer que eu estou aqui na minha casa aprendendo, eu ainda não ouço o papo de educador, porque eu não sou educador, então eu acho que eu não preciso ouvir esse podcast, eu nunca parei para ler esses trecos aí de educação, mas agora eu ouvi falar de que tem jeitos diferentes de se aprender, que eu posso aprender ouvindo, aprender vendo, aprender escrevendo, rabiscando. Até seria legal um dia a gente fazer uma live sobre mapa mental, né? Encontrar alguém que manja desse Paranauê de mapa mental, que é muito legal, aqueles negócios dos rabiscos com o desenho. Vale essa maneira reversa de repente, assim, eu sempre tento estudar escrevendo, cara, eu acho isso uma chatice, é uma perda de tempo ficar escrevendo, seria tão mais fácil ouvir. Será que valeria a pena fazer isso no reverso? Tipo, se eu sempre tento aprender sozinho, tá difícil, será que se eu aprender com alguém funciona melhor? Ou será que se eu aprender com uma galera que está estudando isso, fazer parte de um grupo de WhatsApp, parte de um grupo no Facebook, fazer parte de uma galera que vai tomar café em algum lugar e café, o Damione vai sorrir, porque ele gosta de café, que eu sei. Você acha que isso funciona funciona no reverso também? Ou só funciona para o lado do professor? O próprio aluno ele pode se arriscar, né? Eu sei que você está desenvolvendo a sua reflexão muito pelo lado dentro desse contexto, talvez um pouco mais da aprendizagem formal, né, de educador. Mas se a gente pegar pelo esse lado da educação não formal, a educação até informal, que acontece fora da escola, no dia a dia, sei lá, minha avó vive tentando me explicar como é que faz esse dito cujo desse bolo de fubá e eu não consigo aprender, porque ela fala, de repente deixa de falar, faz junto, né? Deixa de tentar ouvir, anota, não sei. Você acha que funciona o reverso também ou não? Funciona. E aí eu só vou explicar porque funciona indo para a escola, mas eu vou sair dela.
uma das grandes falhas Sai da da escola escola não, é legal, você é legal. Né? Uma das grandes falhas da escola é não trabalhar ou trabalhar muito pouco, o que a gente chama na educação de eutagogia, que é o conceito da aprendizagem autodirecionada, ensinar o indivíduo a aprender por conta própria. Esse é um dos pilares da educação da ONU, o aprender a aprender, aprender a ser, aprender a fazer e aprender a aprender. É importante que o indivíduo entenda, agora saindo da escola, que ele é capaz de conduzir o seu próprio processo de aprendizagem. Né? Ele é um explorador, ele é o detentor desse conhecimento. Eu acho que é o maior crime, crime no sentido figurado, da pessoa achar que ela precisa de outras pessoas para que ela aprenda algo. É importante que ela entenda qual é o estilo de aprendizagem dela, qual é o tipo de inteligência dela, que a partir daí que ela aprenda a estudar aquilo que você falou, né, que você deu uma pincelada no início. A gente costuma falar e a gente fez um podcast sobre isso. É diferente você ser um aluno de você ser um estudante. Um aluno, se você está matriculado, você é aluno. Estudar, não. Estudar necessita de esforço. Estudar necessita de técnica. Né? Você precisa sempre entender métodos de estudo, né? Métodos de concentração, formas diferentes de você esquematizar a sua aprendizagem. Então, é muito importante que a pessoa faça isso. E isso, a aprendizagem é para a vida, né, Carlinhos? Por mais que você não esteja matriculado numa escola, a aprendizagem, ela está presente todos os dias, o tempo todo. Então, você compra um celular novo, você precisa usar. Você compra um relógio, você precisa aprender a arrumar a hora. Senão, você vai ser aquela pessoa que o micro-ondas está sempre com o horário errado. Eu não quero falar isso aqui. Tá? Não quero falar isso, não quero expor isso, mas provavelmente eu sei que tem algumas pessoas que estão nos vendo que o micro-ondas está lá todo dia com o horário errado, porque a pessoa não se predispôs a arrumar horário por achar que não é capaz de ajustar o horário do micro-ondas dela. Então você vê, a aprendizagem, a capacidade de aprender por conta própria, ela é extremamente necessária para as coisas pequenininhas da vida, para as coisas que são simples no dia a dia e que fazem a diferença. Às vezes você se atrasa tomando café porque o micro-ondas que está na sua frente está com o horário errado lá, ou não está mostrando o horário, né? Então isso faz toda a diferença no dia. São aquelas pequenas coisinhas que fazem a diferença, né? A minha esperança na minha participação aqui no Motiori é de que justamente esses pequenos aprendizados, e aqui eu quero parabenizar você que está aí ligadinho, que de repente, eu acredito que algumas pessoas entraram e saíram, alguns chegaram na metade, deve ter alguém aí que está desde o começo. Parabéns para você, né? Porque você está aí dedicando o seu tempo, mas a minha esperança aqui nos diálogos que vão ser promovidos no Motiori é de que, inspirando as pessoas a esses passinhos pequenos de aprendizado no dia a dia, haja um resgate de sonhos, e de repente a pessoa se dispõe para uma aventura maior. Eu vou pegar aí, não, eu vou terminar o meu segundo grau num supletivo. Caramba, se eu conseguir aprender a fazer bolo de fubá no YouTube, por que eu não posso terminar meu supletivo? A pessoa fala assim, ai, que comparação besta. Mas é justamente isso. O meu sonho é conseguir chegar nisso. De as pessoas aqui da comunidade brasileira falar assim, cara, se eu consigo aprender a abrir um perfil no Instagram, lendo um blog, eu consigo terminar o meu supletivo. Se eu consigo ler um blog para saber como faz uma postagem no Facebook, eu consigo encarar uma universidade online. É a mesma coisa, é igual assistir YouTube e ler blog. Só que eu vou estar estudando e no final os caras vão me dar um papel carimbado chamado diploma. Né? Então a minha esperança é que a gente consiga chegar, plantar essas sementinhas de sonhos, né? Nesses diálogos que a gente promove aqui. Doutora Renata, se uma pessoa está aí com seu sonho falecido, com seu sonho enterrado, engavetado, empoeirado, embolorado, fedorento, como é que a gente pode abordar, né, ou o nosso próprio coração, ou o coração do outro que está do lado, para tentar resgatar esse sonhar, resgatar essa vontade de estudar? Como é que a gente pode abordar a criança, o adulto, o amigo da fábrica, o pai, né? O Damione falou que dá aula para pessoas de 65 anos, que tem idade para ser o pai, o avô dele. Como é que a gente pode abordar aí o outro, ou a si mesmo, para uma tentativa de resgate de sonhos e da valorização de si? Como é que a gente pode fazer isso no cotidiano? Eu sei que os profissionais, né, do Projeto Tsuru fazem isso com habilidade dentro do ambiente clínico, do ambiente da consulta, mas como fazer isso no cotidiano?
Excelente pergunta. Eu tenho uma experiência interessante aqui, que foi possível fazer com alguns alunos que estavam com dificuldade escolar, e aí eu atendi como psicóloga, e eu percebi, mas não está adiantando eu trabalhar só com a família e com a criança, eu preciso trabalhar com a escola também. E aí, qual foi a abordagem que eu fiz com a escola? Olha, existe uma situação familiar, existe uma situação de sofrimento. Seria muito importante que vocês, como escola, tivessem essa empatia e entendessem que ali existe já uma situação de sofrimento. Então, uma das coisas mais importantes para acontecer com uma situação específica é para o castigo e começa o abraço. Essa escola não foi capaz de fazer essa mudança, a família trocou de escola e a nova escola adotou a técnica do abraço. Todas as vezes que precisava dar uma bronca, levava, abraçava, confortava e educava. O que isso nos mostra? Que a gente não pode abraçar literalmente em tempos de pandemia, mas a gente pode abraçar com a alma. A gente pode se aproximar com essa empatia. A gente pode perceber que talvez ali do nosso lado da fábrica tem uma pessoa que deve estar com alguma coisa e talvez assim que a gente a abraçar e a gente deixar que ela fale, a gente descobre que existe uma grande frustração porque ela queria ter estudado. Quando a gente dá ouvido, quando a gente dá direito de voz, quando a gente exerce essa empatia, a gente pode descobrir muitas coisas que estão ali causando uma dor, causando um sofrimento, causando uma frustração, causando uma decepção. E é quando a gente descobre o que tem é que a gente ajuda. Sou frustrada porque, na verdade, eu queria ter estudado, vim aqui para fazer dinheiro, não fiz o dinheiro suficiente para voltar para o Brasil, mas também não consegui mais estudar. Não, peraí, vamos lá. Olha, existem várias maneiras agora de estudar, existem milhões de cursos online, você pode conseguir seu diploma online, e para isso você pode estudar online nas diversas plataformas. Como a gente agora acabou de aprender isso aqui na live, então a gente consegue ensinar isso para quem está do nosso lado, só que a gente só vai descobrir quem é que precisa ouvir se a gente deixar eles falarem. Então, exercendo o ouvido. Muito bom. Professor Damione Damito, o homem do podcast Papo de Educador, o homem que é um educaster, né? A mistura de educador e podcaster, não é? Por curiosidade, foi você que cunhou esse termo ou você abraçou ele de algum outro profissional? Eu ouvi ele pela primeira vez da Lívia, do Educast, do Education First, que está lá no nosso grupo, que agora é minha parceira aqui na Papo Mídia, né? Que trabalha produzindo roteiro, conteúdo com a gente aqui. Então foi ela, eu ouvi dela e só estou contando para todo mundo. Muito bom. Não, mas eu abracei, é legal. Né? Educaster. Muito bem. Pessoas que fazem broadcasting ou podcasting. De educação, educational broadcasting. Muito bem, maravilha. Professor Damione Damito, quem quiser encontrar Damione Damito, ou Papo de Educador, ou Coisitas Mais, onde encontrar Lolo? Olha, antes eu recomendava me procurar nas redes sociais, que estava tudo lá. Hoje eu já confesso que não está mais, não. Né? Mas na medida do possível, eu acho que Facebook e Instagram eu coloco o que eu tenho feito lá, lives. Nessa época de pandemia eu tenho participado muito de lives, conferências, falando sobre os mais diversos temas diferentes. Então você pode me encontrar lá nas redes sociais, também no site no www.papodeeducador.com.br e através do e-mail também, né, que é damione@papomedia.com.br.
Você pode mandar um e-mail lá, um contato, que a gente pode bater um papo sobre essa aprendizagem. Você percebe que eu vou babar falando de aprendizagem, que é algo que eu acho que é tão necessário, tão importante, tão demandado, né? E que efetivamente transforma a vida das pessoas. Eu acredito que a educação, e não só a educação formal, a educação, no seu sentido mais amplo, ela é a única que tem a possibilidade de transformar o destino, sobretudo, da vida de uma pessoa, né? É isso. Muito bem. Doutora Renata, quem quiser conversar com a doutora Renata Vei ou conversar com a equipe do Projeto Tsuru, como dizemos na nossa terra, como é que nós faz? Tem 2 páginas do Projeto Tsuru no Facebook, tem Projeto Tsuru no Instagram, tem página minha, doutora Renata Vei, no Facebook, no Instagram, no Twitter eu não escrevo quase nada, nunca. Tem no YouTube, que eu também comecei e preciso começar de novo. Tenho vários projetos de vídeos já, roteiros e tudo, só estou precisando gravar. Mas consegue falar comigo. É tudo doutora Renata V, no Instagram, no Facebook, no Gmail, doutorarenatv@gmail.com. E pelo Projeto Tsuru tem 2 páginas possíveis, uma que é de um grupo, então você pode postar, você pode escrever, você pode pedir ajuda ali, e na página oficial do Projeto Tsuru, que é a página mesmo, é um grupo, e que lá você agenda, consulta, enfim. E tem os telefones lá, tem o WhatsApp, tem tudo lá. E eu estou pensando em entrar no podcast, vou conversar com vocês depois sobre isso. Liga para nós. Bem-vindo à Podosfera. Isso aí. Feliz dia do podcast para você que de repente chegou agora e não pegou. 21 de outubro de não sei que ano, Danilo Medeiros, se eu não tiver errado, postou o primeiro episódio de Digital Minds, o primeiro episódio do primeiro podcast brasileiro, né? Então a gente tem aí comemoração no dia 21 de outubro, o dia nacional do podcast, porque o dia internacional do podcast é 30 de setembro. Muito bem, caso você queira conhecer o meu trabalho, fica o meu convite para você visitar nabecast.jp, que é a página da Nabecast Assessoria em Produção de Podcasts, que é a empresa ou o meu empreendedorismo aqui no Japão, onde eu me dedico à produção de podcasts, e você entrando lá, você vai conhecer todos os podcasts da casa, da família. Procurando o Papo de Educador, você vai conhecer os outros podcasts, irmãos, primos, amigos, conhecidos lá da galera da Papo Mídia, que também é muito bem. Damione, você é de casa, né? Aqui no Motiori você é visita, mas você sabe que a gente é truta. Obrigado pela visita, obrigado por ter acordado cedo para conversar com a gente aqui no Japão. Você está aí no Brasil. Então é muito legal ter o seu carinho e a sua atenção para falar com a comunidade brasileira aqui no Japão. É um prazer já estar com vocês, sempre à disposição para a gente bater esse papo sobre aprendizagem. Eu que te agradeço a possibilidade de ver esse dia nascer lindo, tá um céu de brigadeiro aqui, um agradável dia, e espero que vocês tenham uma boa noite aí no Japão. Maravilha. Doutora Renata, obrigado, viu, Renata? Prazer. Obrigada, Foi um prazer conhecê-la, né? Eu conhecia só a sua fotinha lá por projetotsuru.com, né? Que é o endereço do Projeto Tsuru, mas foi um prazer conhecer. Acho que a gente tem muita coisa para conversar ainda. A gente vai se encontrar bastante aqui nos nossos diálogos promovidos pelo Motiori com apoio da equipe do Projeto Tsuru, do podcast EBVNcast e, por que não dizer, da Nabecast, que está aqui dando assessoria técnica para essa live acontecer. Lembrando, você procura Projeto Tsuru no Facebook ou no Instagram, vê qual mídia que você se sente mais à vontade, mas procura, visita lá projetotsuru.com. Se você está aqui no Japão, é muito importante essa questão da saúde emocional, é muito comum. Agora na pandemia, a doutora também ela pode confirmar, né? Agora a gente vai chegar no inverno, é muito comum as pessoas que têm uma tendência à depressão ficarem mais deprimidas por causa da falta de sol, amanhece tarde, anoitece cedo, a pessoa não vê sol, sempre nublado, frio, e fica aquele monte de gente com problema de depressão. Então, se você se sente deprimido, se você não está bem, aproveita, a gente tem aí uma equipe que está dando atendimento em português,
né, reforçando aí, né, toda a estrutura de atendimento de saúde mental que existe no Japão. A gente tem a equipe do Projeto Tsuru atendendo pessoalmente, atendendo online. Então entra lá em contato que vai ser legal para você manter essa saúde mental. E bora estudar, minha gente. Vamos estudar, vamos voltar a sonhar. Como disse a doutora Renata, sonhar é bom. Vamos procurar motivos para a gente estudar, aprender. Isso é muito bom. Obrigado por você ter nos acompanhado. A minha sugestão para você, o meu pedido para você é deixe comentários no vídeo e replica esse vídeo para a gente. Por quê? Para a gente ensinar o algoritmo do Facebook de que a gente quer mostrar isso para mais gente, né? Se mais gente começarem a replicar, o algoritmo vai entender que isso tem alguma importância e ele vai começar a levar isso para frente. Então você tem o poder em suas mãos, você que acompanhou a live ou você que vai assistir o vídeo depois, basta você compartilhar, joga no seu feed, marca uns amigos ali e você vai ajudando a gente mostrar para o Facebook de que essa live precisa chegar aí e alcançar a comunidade brasileira no Japão, de norte a sul, de Okinawa a Hokkaido, para a alegria do povo e felicidade gerada à nação. Damione, doutora Renata, muito obrigado. Obrigado, Lilian. Obrigado, Eduardo Mishima, pela oportunidade de fazer parte desse projeto. A gente se vê semana que vem. Fique ligado nas redes sociais ou do Projeto Tsuru. Não pode esquecer também de agradecer SOS Mamães no Japão, que tem apoiado os nossos bate-papos aqui. Tem gente que está acompanhando pelo SOS Mamães. Então fique ligado na mídia, na Becast, Projeto Tsuru, SOS Mamães no Japão, que você vai saber qual é o tema da live da semana que vem. E você pode mandar e-mail também para a gente. Eu não vou lembrar aqui agora o e-mail de cabeça, mas assim, entra na página, seja no SOS Mamães, seja no Projeto Tsuru, entra em contato ali com a gente pelo Messenger e passa os temas. Que temas que você gostaria de ter nas lives, nos diálogos promovidos aqui pelo Motiori. Isso vai ajudar a gente a construir essas mesas de bate-papo, ainda que virtuais, para o futuro. E, pô, quem sabe, né, doutora Renata, futuramente a gente não pode fazer aí um Motiori ao vivaço, com direito a café e pão de queijo. Damione vai ter que comer pão de queijo virtual. Mas a gente, de repente, no futuro... Eu faço aqui, eu aprendi a fazer pão de queijo. Ah, que chique. Pandemia. Esse distanciamento social, essa pandemia tem tido seu lucro também, né? Tem muita gente triste, né? A gente tem que, né, ficar triste aí com quem está perdendo os seus queridos, sofreu com a doença, mas tem muita coisa, muitas oportunidades que surgiram por causa do desafio, né? A tal da curiosidade, né? Que a doutora Renata disse, acaba ajudando a gente a crescer. É isso, gente. Obrigado pelo seu apoio, obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua companhia. Damione, bom dia, beijo nas crianças, abraço na esposa. Doutora Renata, dá um abraço bem apertado nos piquitico e uma boa noite de descanso. Boa noite, Japão, bom dia, Brasil. Até a próxima. Fuimos!